Nós vamos receber agora, cumprindo o nosso horário, né? Vamos receber agora a Tayana Degmon, que é sócia e CMO da Max Milhas, né, que foi eleita aí pelo público e pela academia a melhor startup do ano passado, né? Então vamos recebê-la. Tayana, bem-vinda. Obrigada. E aí, gente, tudo bom? Tá dando para ouvir bem? Show. Mais alto? Vou tentar. Bom, prazer estar aqui no palco. Ano passado, a gente veio aqui para o Case despretensiosamente. A gente achava que a gente não ia ganhar o prêmio. E aí a gente levou a Startup do Ano. Então, foi muito legal. E eu fico muito feliz de poder vir também contar um pouquinho do que a gente está fazendo lá na Max Milhas para conseguir os resultados que a gente vem conseguindo. Todo mundo aqui conhece Max Milhas? Levanta a mão quem conhece. Tá. Levanta a mão quem já comprou. A gente ainda tem bastante trabalho para fazer, né? Bom, o marketing da Max Milhas. Eu sou CMO da Max Milhas. Eu estou migrando atualmente. Eu vou assumir a área de produto dentro da empresa. Eu vou ficar com as duas áreas por um tempo. Mas o que é legal? A Max, a gente cresceu muito hoje. A gente é muito conhecido. Mas o marketing lá dentro é relativamente novo. A gente tem uma equipe que está na empresa há 1 ano e meio, sendo que a Max Milhas já tem 6 anos. Então, a gente começou a formar há pouco tempo, porque o negócio cresceu muito organicamente, mas hoje a gente já é uma equipe bem grandinha. Quem que sou eu, né? Por que eu estou aqui? Onde que eu comecei? Eu comecei a trabalhar com a internet lá em 2001. Comecei fazendo site quando eu era bem novinha, internet de escada, etc. Eu era muito fã de música, queria criar sites de fã-clube, etc. E aí, quando foi 2001, eu tinha feito um intercâmbio, voltei para o Brasil e comecei a estagiar. Você ainda não tinha muito essa coisa, não tinha agência digital, você tinha produtoras web. Então, basicamente, eu fazia banner, fazia e-mail, fazia umas coisas assim. E fui crescendo, fui evoluindo dentro disso, montei algumas empresas. Uma delas, bastante gente conhece, pelo menos quem estiver aí acima de 30 anos, da época do Orkut, que tinha o Colheita Feliz, né? Era um joguinho que você montava a sua fazenda e roubava coisa dos outros e tudo mais. E era minha empresa, eu vendia essa empresa, fui fazer outras coisas, até chegar onde eu estou hoje na Max Milhas. Tá? Por que eu acho legal falar isso? Porque a minha experiência ela acabou sendo muito holística. Eu fui desde criar as coisas do zero, passei por empresa grande, então assim, eu fui da IBM há um tempo, na área de vendas, uma pegada mais B2B. Eu fui da indústria da música, trabalhei na Universal Music com conteúdo para celular, que era uma coisa também bem diferente na época. Então, eu passei por várias etapas de construção do que é hoje o mercado digital. E isso me ajuda a ter uma visão um pouco mais abrangente do marketing. Hoje eu já não sou tão especialista só em uma coisa como eu já fui, né? Eu já trabalhei com SEO, por exemplo, por muito tempo. E hoje não, hoje eu já consigo ter uma visão maior. Tá? Esse é o time de marketing. Isso aqui foi a gente na Black Friday, está faltando algumas pessoas. Então, hoje, nós já estamos com 26 pessoas e mais 9 aí de um squad que eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, isso é tudo muito recente. O time começou em abril do ano passado com ali 4 pessoas. E aí a gente, aos poucos, foi adicionando. De 3 meses para cá, a gente deu um boom, realmente, porque já estava um pouco insustentável a quantidade de pessoas que estavam lá dentro fazerem tudo que a gente precisava fazer. E é uma equipe muito maravilhosa, gente. Todos muito fofos. Bom, como que a gente divide hoje a equipe? E por que eu escolhi esse tema, né, gente? Eu recebo muito pedido de benchmark, da galera saber, poxa, como que você monta o time? Quantas pessoas você tem em cada área? Você faz investimento em performance ou investimento em marca? Então, eu vou tentar abordar um pouquinho disso, se sobrar tempo ali no final. Eu gostaria muito que vocês fizessem pergunta, porque o meu objetivo era mais escalar essa demanda que eu tenho constante de como que funciona aí para vocês. E não tem certo nem errado, tanto que a gente mesmo está migrando o nosso modelo continuamente. Então, assim, hoje a gente tem praticamente...
4 áreas dentro do marketing. Então, planejamento, a equipe de planejamento, ela se chama planejamento muito por uma herança de agência. A agência de publicidade normalmente tem uma área de planejamento, que é a área que puxa os dados e embasa as coisas, monta ali a parte mais estratégica. Dentro da Max Milhas, a área de planejamento planeja campanhas, a gente trabalha muito com campanha. Então, o que são campanhas para a gente? Ao longo do ano, nós temos as grandes campanhas, como acabamos de ter Black Friday. A gente inventou um dia nosso, por exemplo, que é o Dia Mundial das Milhas, que é uma campanha que acontece todo ano. Tem Dia das Mães, Dia dos Pais, tem as datas que a gente sabe que sempre vão ter campanhas e algumas outras que a gente cria. Então, em outubro, por exemplo, a gente inventou que outubro é outubro econômico. Já tem 2 anos que outubro na Max Milhas tem desconto por ser outubro econômico, porque é o último mês antes das passagens subirem de preço. Então, assim, campanha é algo que a gente faz e faz muito. Influencers. Alguns de vocês já devem ter sido impactados. É uma área que começou meio sozinha. Os influencers começaram a entrar em contato com a gente começou a pegar isso para fazer, e hoje virou uma das grandes formas de conhecimento da nossa marca. E a gente já tem parcerias com grandes influencers. Então, no começo, a gente fazia gente muito menor, até por uma questão de budget. Hoje, a gente já tem contratos longos. Por exemplo, a Anitta faz todos os shows internacionais dela, ela viaja com a gente. E aí é um contrato maior, ela realmente tem uma relação de parceria com a gente. E mídia offline, que ficava diretamente comigo, eu estou cada vez mais migrando para essa equipe aqui. Então, TV, basicamente, é o que a gente faz hoje em termos de mídia offline. A gente não faz muito mais coisa além disso. TV fechada, principalmente. A área de performance, então, a área de performance, ela trabalha muito com mídia online. Então, assim, Facebook, Google, e aí, gente, a gente testa muitas outras coisas, tabula, todos os formatos de remarketing que vocês puderem pensar. A gente é muito bom para testar, mas a gente também é rápido para tirar, porque fica insustentável você ter muito canal para ficar olhando. Às vezes é melhor, principalmente no começo, você focar ali nos 2, 3 que trazem o seu melhor resultado, ou até 1, do que querer fazer 4, 5, 6 canais diferentes, tá? Então, a gente tem tido uma eficiência cada vez maior, principalmente no Google AdWords. Hoje é a nossa maior fonte de investimento, assim, da onde vem o maior tráfego pago nosso, é Google AdWords. Diferente de outros segmentos onde eu já trabalhei, que o Facebook performava muito bem, por exemplo. Parte de programa de afiliados fica dentro desse time. A parte de e-mail, tanto e-mail marketing quanto e-mail transacional, regras de relacionamento. E os pushes também, que, para a gente, estão sendo cada vez mais importantes. Push tanto no app quanto na web. Tá? Conteúdo. Conteúdo, na verdade, assim, é incrível, porque eles fazem tudo. Conteúdo faz site, conteúdo faz e-mail, conteúdo faz campanha. Conteúdo, ele é meio cross. Todo mundo precisa de conteúdo para fazer as coisas. Mas eles têm os projetos que são deles também, que são ali os filhos que eles cuidam, né, com constância, e que são responsáveis, e que eles têm os KPIs primários. Então, o blog, o site, também o entendimento do site. Acho que alguns de vocês já devem ter percebido, a gente está estimulando e investindo em educação para algumas pessoas da área de conteúdo, para irem para uma linha mais até de UX Writing, que é um tipo de redação específica pensando em conversão, pensando em usabilidade. Né? Assessoria de imprensa e redes sociais. Esses são os projetos assim que ficam com eles e que eles têm o domínio total. Mas eles participam de tudo. Assim como o time de design, que, aliás, eu não mencionei aqui, mas ele fica dentro de planejamento por uma questão de que planejamento também faz a gestão de projetos do marketing. Tá? E a gente tem a equipe de parcerias. A equipe de parcerias, ela é curiosa, porque ela é a mais recente de todas, e ela está no momento de transformação agora. Por quê? Porque parceria meio que ficava com todo o resto. Assim, qualquer outra coisa que chegasse, que não fosse uma dessas coisas aqui, ia para a parceria. E aí eles tinham que resolver, desembolar, etc. Então, a gente pegava evento, pegava permuta, pegava várias coisas. Um amigo do Max que resolveu fazer alguma atividade, e aí por aí ia. E aí, de uns tempos para cá, a gente tomou uma decisão estratégica de que parcerias ia atuar principalmente na jornada do cliente.
Então, assim, hoje, a gente vende passagem aérea. A Max Milhas é uma empresa de venda de passagem aérea. A gente não vende hotel, a gente não vende carro, a gente não vende nada disso. Mas isso não significa que os nossos clientes não precisem dessas coisas. Então, o que parcerias foca? Eles focam em conseguirem benefícios para vocês que estão comprando na Max Milhas, para vocês terem a viagem de vocês completa. Então, além de você comprar a sua passagem com mega desconto, que a Max Milhas tem, você vai ter 20% para desconto no hotel, 10% no carro, tanto no seguro de viagem e assim por diante. Então, eles completam esse ciclo. Tá? Mas também tem uma área focada em eventos, que, por exemplo, o Case, a gente está apoiando o Case, e aí a gente dá desconto para quem vai vir no evento e tudo mais. E com marketing também. Então, às vezes, se vocês têm uma marca que é interessante, que conversa com a nossa marca também, porque a gente tem uma marca que a gente toma muito cuidado na construção, vocês podem fazer uma parceria com a gente e a gente fazer algo junto, uma ação conjunta de marketing. Tá, tudo isso é muito legal, esse aqui é o core do marketing. Mas o que começou a acontecer ano passado? A gente tinha muita demanda e a gente entrava na fila eterna de engenharia, ou de TI, cada um chama de um jeito. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas acho que praticamente toda startup que eu passei, inclusive esse que eu fui CEO, cofundadora, engenharia costuma ser um gargalo, porque a gente sempre tem mais para fazer do que a gente consegue mesmo, é normal. Então, tudo que a gente queria fazer ficava em segundo plano, assim, era uma briga para a gente conseguir. E aí a gente conquistou um time esse ano de engenharia que é focado no marketing. É um time de engenharia de marketing. Então, esse time ajuda a gente a criar as campanhas que a gente quer, as ferramentas que a gente quer. A gente está criando, para vocês terem noção, o CMS do site está dentro desse time, porque a gente queria poder atualizar o site diretamente. Quando você compra com a gente, você recebe um e-mail com os parceiros que você tem benefício. A gente construiu uma plataforma inteira para gerenciar isso dentro dessa equipe. Então, é uma equipe cada vez mais estratégica e que assim, é um luxo que a gente tem hoje, que muitas empresas não têm e que está sendo muito legal. E a gente tem um squad de growth. Esse squad hoje está muito focado em teste AB. Assim, basicamente, eles não estão pensando growth de uma forma de que ferramentas ou que mecânicas, que processos eu posso criar para escalar, ainda não está nesse ponto, mas eles hoje são os detentores de fazer teste AB. E aí esse time é composto, parte por alguém da equipe de produto, parte por performance, parte por programadores. Tá? Então, é um squad mesmo, vamos juntar aqui um pouquinho do tempo de cada um para fazer isso acontecer. Então, assim, aqui alguns exemplos do que a equipe de planejamento faz. Então, a nossa campanha de Black Friday agora é uma campanha que a gente sempre tenta, gente, apesar da nossa equipe de growth não estar focada em aquisição especificamente no momento, a mentalidade de growth ela é muito constante na Max Milhas continuamente. Então, assim, quando a gente vai fazer uma campanha, Black Friday, todo mundo sabe que Black Friday é o quê? Desconto. Só que a nossa campanha de Black Friday não é só um desconto. A gente tem um período de aquecimento, com uma landing page. Você tem que se cadastrar para ter acesso ao desconto. Por quê? Porque a gente quer gerar base. Né? E aí, dependendo das ações que você toma, o quanto você interage, você tem acesso a mais ou menos benefícios. Por quê? Porque a gente está pensando na psicologia do cara. O que ele tem que fazer, o que a gente gera de escassez, o quanto que ele está engajado até chegar o momento de comprar. E aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito eficiente. A gente mais do que dobrou, a gente dobrou a meta que eu tinha definido para Black Friday e que tinha sido uma meta já bem considerável. Então, essas campanhas saem aqui da equipe de planejamento. Tá? Os influencers, aqui eu coloquei como exemplo a Anitta, mas assim, influencer é outra coisa que a gente recebe muita pergunta. E a gente tem os grandes, mas a gente também trabalha com muito micro-influenciador. Então, assim, apesar de os grandes nomes ajudarem a gente numa construção de marca, em geral, os resultados de venda não vêm deles. Tá? Isso é um ponto interessante. Assim. A gente trabalha muito com pessoas mais do nicho de viagem ou até do nicho fitness, coisas assim que são muito menores do que uma Anitta, do que outras pessoas que a gente já fez, mas que vendem muito mais. Então, elas oferecem um cupom para os seguidores deles, e aí a gente consegue ter um mínimo de mensuração, checar o ROI dessas campanhas. Então, influencer é uma coisa assim, que a gente vem aprendendo muito. A gente, no começo, pegava um pouco de tudo, agora a gente já tem muito mais bem definido, dentro das nossas personas, quais são
os possíveis influenciadores com os quais a gente vai trabalhar. E uma dica, assim, se o produto de vocês permitir, a gente trabalha muito com permuta. A maioria dos casos, a gente não vai lá e paga o cara para falar da gente. Principalmente porque muitos deles já são clientes. Então, como eles já têm essa relação, eles entram e falam assim, eu já viajo com vocês, eu preciso de X passagens. E aí a gente faz uma estimativa de quanto essas X passagens valem, e aí a gente distribui as postagens deles ao longo do tempo, inclusive considerando os nossos períodos de campanha e tudo mais. A gestão de projeto, hoje a gente trabalha com Kanban dentro do marketing, então a própria área tem muitas demandas e as outras áreas também têm demandas para o marketing. Hoje a gente atende o time de gente de gestão, por exemplo, que é o nosso RH. A gente faz campanhas internas também. Então, tudo é triado, e aí a gente vai colocando lá os post-its e vendo quem que vai pegar o quê, para a gente poder conseguir se organizar. É um processo que a gente quer melhorar. No começo do ano, a gente deve contratar uma consultoria de Scrum para ajudar a gente a melhorar ainda mais. Então, assim, isso não é uma coisa que existe só dentro de engenharia, isso é uma coisa que, muito provavelmente, vocês vão precisar dentro do marketing de vocês, conforme vocês forem escalando. E o time de design, que foi o que eu falei, além de criar tudo do marketing, eles também criam coisas internas. Então, o Unimax é uma iniciativa dos líderes do marketing, que eles queriam ensinar skills para o nosso time, skills que o time, para nivelar todo mundo. Assim, todo mundo sabe analytics, o mínimo de analytics que precisa, todo mundo sabe negócios, o mínimo que precisa, e a gente criou uma universidade do marketing que chama Unimax. E aí os designers criaram para a gente. Ali embaixo é uma garrafinha no Dia dos Pais que os nossos funcionários receberam uma cerveja personalizada. Então, assim, o time de design cria outras coisas além do nosso trabalho de marca. Gente, performance. Performance, bom, acho que essa parte aqui de mídia online é o que todo mundo está bem acostumado a ver, né? O nosso dia a dia é muito acompanhar lá o Analytics, assim, eu fico com essa tela aberta o tempo todo. A gente tem um painel lá que fica perto das nossas mesas do marketing, com o GA aberto constantemente no ao vivo para a gente entender o que está acontecendo. Mas, assim, especificamente para passagem, a gente tem Meta Search, que para a gente é muito relevante. Então, é um dos nossos canais ali, top 3, que são os comparadores de preço de passagem aérea. Né? Talvez na indústria de vocês exista algo similar. E foi o que eu falei, a gente testa tudo. A gente hoje, por exemplo, tem um ícone nos telefones Samsung. Quando você abre lá o navegador padrão do Samsung, tem lá Max Milhas. É um formato novo que a gente está testando para mobile. Então, a gente testa muito, mas a gente também testa pequeno, porque a gente não pode prejudicar os resultados que a gente já sabe que a gente tem que ter todo mês. CRO, então, assim, como eu falei, eles participam do Squad de Growth. Então, constantemente, a gente roda teste. Esse aqui é um exemplo simples, que a gente mudou a cor e o posicionamento do contador de tempo para você fechar sua passagem. E, assim, deu um resultado absurdo, que no ano correspondia a alguns milhões de reais. Então, a gente faz testes simples, muitas vezes, mas que dão um impacto grande. A parte toda de programa de afiliados, e também toda a parte de e-mail e push fica dentro de performance hoje. Então, o programa de afiliados, os melhores destinos é nosso afiliado. A gente tem a Melius, que, de certa forma, funciona como afiliado. A gente tem as redes, como o Zanox e outras. Acho que a Zanox mudou de nome, né? A Finion agora. E Analytics. Então, a gente usa uma série de ferramentas, Google Analytics, Clipfolio, SimilarWeb para fazer comparação com concorrência, o Kibana, que guarda toda a nossa parte de dados. Então, a gente acompanha muito quais buscas estão sendo feitas no site, em quantos % delas a gente está ganhando, e aí, com isso, a gente pode direcionar melhor anúncios para uma rota, por exemplo, ou um destino. Tá? Gente, tudo isso, assim, pensa que isso tudo tem 6 meses, no máximo, tá? Porque era muito... A gente não tinha nada disso. Então, está sendo muito legal. Conteúdo. Foi o que eu falei, conteúdo faz de tudo, mas eles têm algumas coisas que são muito inerentes a eles. Né? Então, a criação de landing pages, cada vez mais eles estão trabalhando nessa pegada de inbound, que era uma coisa que a gente não fazia muito na Max Milhas. Né? Porque a gente é muito mais um e-commerce ali, é mais transacional. Você entrou, comprou ou não. E a gente está mudando um pouco isso para entender que as pessoas estão em momentos diferentes da jornada de compra delas de passagem aérea. Então, essa aqui, na verdade, é uma para ofertante, que é para quem vende milha dentro da plataforma. Porque para quem compra é um site normal. Eu entro lá e compro uma passagem, pronto, acabou. Mas a gente tem um lado por trás, que é quem quer vender as milhas.
E aí a gente fez toda uma parte educativa, com calculadora, para a pessoa saber quantas milhas dela valem, etc. E foi o time de conteúdo que puxou esse projeto. Então, muita parte de SEO fica com eles também. Os e-mails todos, a redação dos e-mails, tudo que a gente faz de vídeo e imprensa, cada vez mais, né, a gente toma até um certo cuidado com isso, porque, por incrível que pareça, a gente não gosta muito de chamar a atenção da mídia, assim. Então, a gente toma muito cuidado com onde a gente vai, quais veículos e tudo mais, mas é uma parte importante. E aí a figura do Max, claro, como fundador, consegue se destacar muito, e pela Max Milhas ser bootstraps até hoje, então a gente nunca pegou investimento, e isso é uma história que muita gente gosta também de ouvir. E a parte de redes sociais, né? O nosso Instagram hoje é uma grande fonte de resultado para a gente. A gente já está com quase 700 mil seguidores lá, e o nosso engajamento é altíssimo para a quantidade de seguidores que a gente tem. Então, assim, isso é uma coisa importante também, né? Não adianta só ter um número, mas quantas pessoas curtem, quantas pessoas comentam. Então, a gente vem conseguindo fazer isso muito bem, com um planejamento estruturado dos tipos de postagem que vão rolar e tudo mais. E aí, o time de parcerias, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, de co-marketing, a gente tem a ação com o Nubank, né? Então, você consegue usar o seu cartão Nubank para comprar na Max Milhas, e aí você consegue apagar a sua compra da Max Milhas no Nubank Rewards. A gente teve, ano passado, um lounge com o Cabify no aeroporto de Congonhas. Então, todo mundo que descia podia, era um lounge conjunto das duas marcas. E o Cabify é uma marca também que trabalha com conceitos parecidos com nossos, de o cliente em primeiro lugar, de qualidade, etc. A gente tem os benefícios, como eu falei. Então, essa aqui foi a minha viagem para o Case. Eu recebi lá desconto da Movida, da Sul América, do Hotel Urbano, da Bagajo. Eu recebi um e-mail personalizado falando: você está indo para São Paulo, está aqui o que você pode aproveitar em São Paulo. Os eventos, então, aqui 2 exemplos, o Case, o RD Summit. E lá tem os white labels também, que é uma coisa nova que a gente está começando. Então, se você tem um e-commerce, se você tem algo assim, e você acha que você pode monetizar vendendo passagem aérea, a gente consegue criar com a sua cara. Ali tem os 2 times de futebol, acho que é o Corinthians e o Cruzeiro, que já fecharam com a gente, que é para os torcedores irem assistir os jogos em outras cidades. E aí o time de parcerias está tocando. Muitas coisas saem do time de parcerias, assim, que vira um laboratório. E aí, a partir daí, depois a gente pensa: será que a gente precisa montar um time para isso? Isso pode virar uma área separada dentro da empresa? E aí, para 2019, tem algumas mudançazinhas que eu pretendo fazer. Vocês viram que ali está muito mais por canal, né? Para 2019, eu estou querendo colocar mais por objetivo, assim. Então, existe um objetivo de construção institucional, que é muito marca, como as pessoas percebem a gente, como elas se relacionam com a gente. O objetivo de aquisição, então, é a parte de, preciso trazer cliente novo. A gente ainda está num crescimento explosivo. O crescimento explosivo depende de cliente novo. E aí, um foco em retenção. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma base riquíssima de clientes antigos, de pessoas que já compram com a gente. Então, a gente está montando uma área de CRM, a gente está terminando a contratação agora, de um gerente, para ficar focado só em como eu trabalho, como eu maximizo o ciclo dos meus clientes dentro da Max Milhas, como eu faço eles comprarem mais vezes, tickets médios mais altos. Então, toda essa área ela já vem acontecendo um pouco dentro de performance, um pouco dentro de institucional, e o que a gente está falando a gente vai dar legitimidade para isso, falar: isso aqui é importante, isso aqui precisa ser feito, vamos montar uma equipe para isso. E aí, Growth, que estava lá embaixo, vai entrar dentro desse time de aquisição, e a gente continua com engenharia de marketing. Bom, e aí, beleza, é coisa pra caramba, né? Como que a gente lida com isso no dia a dia? E ali, principalmente eu, no meu papel, porque é o time que faz tudo, né? Eu não faço nada, assim, eu só fico lá, quando eu fico lá, porque normalmente eu fico muito em reunião, mas eu tento ser aquela pessoa que olha e conecta todas as partes e fala assim: ok, mas se eu olhar só para performance, ou só para marca, ou só para parceria, a gente vai errar, a gente vai deixar um gap aí. Então, existe sempre uma discussão de: eu invisto em topo, meio ou fundo de funil, é marca ou performance? Gente, assim, tentem ao máximo, se tem alguma coisa que eu posso, talvez, passar, não fica preso nisso, sabe? Tem coisas que parecem, tem canais que têm talento mais para ser topo, ou para ser fundo, para ser performance, mas
pensa dentro de cada área, dentro das pessoas que vocês têm, das habilidades que vocês têm, como que vocês conseguem completar esse quadrinho o máximo possível. Então, por exemplo, TV é marca e é topo de funil. Tipo assim, é muito difícil que alguém assista a TV e entre naquele momento e faça uma compra. Assim, é complicado isso acontecer. Né? Mas, por outro lado, quando você pega as campanhas, as nossas campanhas, a gente tem campanha que ela é mais topão, que ela é tipo assim, quero lead pra caramba, cliente novo, novo, novo. E a gente tem campanha que é para quem já é cliente nosso, que ela é pensada para aumentar a recompra. Display, ele fica na equipe de performance, mas ele tem um trabalho de marca e ele já migra aqui mais para o meio. O AdWords, cara, depende do que a gente faz. Se a gente vai comprando a nossa palavra-chave, a gente está falando de fundo de funil. Agora, quando a gente compra, sei lá, passagens aéreas promocionais, eu estou falando de meio para topo. Conteúdo, rede social pode ser topão, mas ela também converte muito, dependendo do que a gente estiver colocando lá. Quando é alguém com quem a gente já conversa, que a gente está mandando um cupom, etc., ela trabalha muito na recompra. SEO, idem. Então, assim, até parcerias, né? A gente tem ali o Nubank, que é super topo, ele traz cliente novo, mas a gente tem o que faz o cara voltar a comprar também dentro desse time. Então, assim, aqui eu coloquei alguns, já estava tarde quando eu fiz isso, eu comecei a tentar colocar mais ou menos onde cada coisa estava, mas a ideia é como que você preenche com a equipe que você tem, com os recursos que você tem. Porque se você só trouxer gente aqui no topo, e não estiver preparado para as outras etapas, não tiver ações nas outras etapas, vai demorar muito para esse cara converter. Por outro lado, se você só foca ali no ROIzão, no diretão, no que converte de cara, e você não alimenta o funil aqui em cima, você vai ficar sem cliente em algum momento. O seu crescimento vai começar a cair. Tá? Então, assim, essa é a mentalidade e é com isso que a gente consegue crescer muito. Eu vou passar super rápido, porque eu tenho pouco tempo, mas, assim, como que a gente olha, por exemplo, para a performance? E por que eu coloquei aquele slide dos ícones e esse aqui? Porque, no dia a dia, a gente não percebe que tem algumas coisas que a gente faz que, na verdade, viram meio que sisteminhas. Assim. São quase que receitas de como que você tem que olhar para a coisa. Então, assim, performance. Performance, cara, você tem dinheiro que você está investindo. Então, assim, numa ponta é dinheiro que você está colocando. Na outra, você tem que ter venda. Não tem espaço para qualquer outra coisa. É dinheiro e venda, dinheiro e venda. Só que, no meio do caminho, tem um monte de coisa acontecendo. Então, assim, quais são os canais que estão trazendo tráfego? E como? Eu vou dar um exemplo para vocês de coisa que é contraintuitiva. Assim. Se a gente olha a nossa conversão dos anúncios mobile, ela é péssima. Minha vontade é de desligar. Porque eu penso assim, vou colocar tudo no desktop, porque a conversão é muito maior, o meu ROI vai ser muito maior. Só que a gente já percebeu que toda vez que a gente diminui ou desliga os anúncios mobile, o nosso tráfego direto vai lá para o chão. Por que isso? Não para o chão, né? Mas cai muito. Por que isso? Porque a galera pesquisa no mobile, mas eles abrem o site para comprar. Então, assim, no fim das contas, esse cara ele é mais barato para mim, porque o meu custo também do clique no mobile é muito menor. Então, assim, quando eu falo de olhar o todo e pensar em sistema, vocês têm que olhar meio que causa e consequência nas diferentes pontas de tudo que está acontecendo. E tentar ter essa visão mais completa do marketing. Se olhar só o canal, só aquela mídia, provavelmente você vai tomar a visão errada. Minimamente, tenta olhar assim, o que eu tenho completando o topo, o que eu tenho no meio, o que eu tenho no fim. O todo está fazendo sentido? Então, continua. Porque se você for olhar um por um, a palavra, cara, muito possivelmente você não vai conseguir escalar. E aí, bom, os canais trazem as pessoas, só que elas chegam num site, ou num app, ou na sua loja, e a conversão tem que acontecer. Então, assim, o que o cara que está vindo daqui está vendo aqui? A gente hoje ainda é fraco nisso, por exemplo, em personalização. A gente tem algumas coisas. Então, o anúncio de trecho específico vai para a página de trecho específico, que já traz os melhores preços, etc. Mas poderia ser muito melhor. Né? Então, aqui é a parte mais de usabilidade e de conversion rate optimization mesmo. Só que você tem que ter produto para vender, cara. No nosso caso, produtos são as companhias aéreas, nacionais e internacionais. E tem dia que a gente não tem produto, tá? Se a companhia aérea sai do ar, está com algum problema, e óbvio que as vendas caem. E aí a forma de olhar o cliente, que é se ele é novo ou antigo, que passa para cá.
Então, assim, você tem que sempre ter estratégia para quem é novo e para quem é antigo. O antigo você quer reter. E o novo, cara, é atrair. Traz gente nova para o funil. Traz. E aí tem o status desse cara. Ele está ativo. Como que eu trato um cliente ativo? Como que eu trato um cliente que é um churn, que é alguém que eu vou perder em breve? E o que eu faço com aquele que já era? Assim, eu expurgo da base, paro de mandar e-mail, porque senão também você fica comunicando sem necessidade. E aí rola uma matriz, que é de RFV, recência, frequência e valor. Com base nisso, você define as regras, você define as promoções, você define tudo que vai acontecer para o seu cliente. E, no fim das contas, o que você está querendo ver aqui é, cara, qual que é o custo de aquisição do cliente e qual que é o LTV dele. Então, assim, você tem que ganhar mais com o cliente ao longo do tempo do que você gasta, né? Então, se custa R$100 para você ter um cliente, para você conseguir um comprador, e cliente, é quem compra, não é quem se cadastra. Você precisa, cara, fazer pelo menos 110, 120, 200. Né? A gente trabalha com LTV de pelo menos 4 vezes o CAC. Tá? É a métrica que a gente define para a gente. Mas e aí, né? Quanto que coloca em cada coisa? Que é outra pergunta que me fazem. Cara, lá em 2016, a gente investia, na verdade, é menos que 5%, eu só dei uma arredondada, muito menos, porque era, sei lá, vou fazer a camisa da Max Milhas, era nada. O investimento como um todo era quase nada. E a maioria era performance. E quando você está no começo, é isso mesmo, gente. Vocês têm que garantir, assim, ganhar pão. Vocês têm que pagar a conta. Então, é performance mesmo, é o que traz cliente, o que traz conversão. Só que, se vocês forem ver, a gente foi migrando. Em setembro do ano passado, a gente entrou em TV. E aí o resultado do ano afetou muito. Na verdade, a maior parte do ano não era nem 5 ali também em marca. E aí, porque a gente deu uma acelerada no fim do ano em marca, acabou ficando essa proporção. E hoje a gente está nessa proporção de 30% marca, 70% performance, que eu acho que é boa. Eu pretendo manter para 2019. Não pretendo também subir mais o percentual de marca, não. Tá? Mas eu acho que vai depender muito de como as coisas escalarem. Se os canais online começam ali a dar uma saturada, você vai ter que ir mais para a marca e é mais caro. E aí o seu CAC sobe e tudo mais. Bom, é isso. Aí eu vou só contar aqui uma historinha de uma campanha que a gente fez, também para dar uma ideia para vocês, que basicamente a gente tenta pensar isso nas nossas campanhas. Né? O que é único sobre a gente, no nosso caso, é a venda por milha. A gente vende todo tipo de passagem, mas milha é uma coisa que dá muito desconto para quem compra, então é uma experiência boa. Como que a gente atinge mais pessoas? Então, a gente sempre tenta pensar como que a gente dá um benefício extra para quem se cadastra. E como que a gente converte mais, a gente sempre tenta trabalhar com escassez ou com algum outro princípio de persuasão. Tá? Então, o Dia Mundial das Milhas, a gente criou o nosso dia. Vai ser dia 6 de janeiro, por sinal, daqui a pouco vai estar no ar. Se eu fosse vocês, eu cadastrava. Porque é o melhor dia para comprar passagem aérea, sério, assim. É ridículo, fica um preço ridículo de barato. E todo mundo que já tem contato com a Max Milhas conhece esse dia por causa disso. Mas é a data que a Max Milhas foi fundada. E aí um dia o Max falou assim, vamos fazer uma data nossa? E isso virou, assim, já é o 3º ano que a gente faz. Não, vai ser o 4º, eu acho. E é gigante. Então, qual é a mecânica? Quanto mais pessoas se cadastram, mais a gente aumenta o desconto que a gente vai dar. Então, as pessoas têm um estímulo muito grande para chamar os amigos. Você precisa chamar mais gente para encher o que a gente inventou, que chama milhômetro. Então, a cada pessoa que cadastra, o milhômetro sobe. Quanto mais ele sobe, maior é o desconto que a gente dá. Pensa que a gente é um site que, na média, já dá 40% de desconto. O milhômetro ele chega até mais 20%. Então, assim, é um dia que você compra passagem com 60% de desconto. E aí a quantidade limitada. Porque o que acontece? Quando o dia começa, o milhômetro ele começa cheio. Só que ele vai acabando conforme as pessoas vão comprando. Então, você tem que comprar rápido. Tá? E aí, os resultados de 2018, foi janeiro passado. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente teve mais de 200 mil leads cadastrados. A gente vendeu 5 dias em um dia, no dia que foi aberto para todo mundo. E a gente tem o primeiro dia só para quem se cadastrou antes. Porque tem uma galera que aproveita, mas que não se cadastrou. Então, assim, no primeiro dia, a gente fez 2 dias de venda, de um dia normal, e no segundo dia, a gente fez 5 dias de venda. Tá? Esse ano vai ser bem maior. Espero. E é isso, gente. Por que isso tudo funciona? Porque o nosso negócio realmente muda a vida das pessoas. Os nossos clientes amam a gente. Então, assim, a gente era uma startup ali pequenininha, a gente já passou de 2 milhões de passagens emitidas. Hoje em dia, a gente é o 2º maior site do Brasil de passagem.
E os clientes amam a gente, não vai dar tempo de eu mostrar, mas assim, eles amam muito porque a gente faz tudo isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Valeu. Pessoal, nós vamos ter um tempinho para uma ou duas perguntas. Tá? Quem tiver pergunta vai ter o microfone do lado esquerdo, eu vou vir para cá. Gente, foi rápido, beneficiado. Né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelos dados, fantástico, assim, a forma como você demonstrou claramente e com total controle sobre as informações, sim, fantástico. A pergunta que eu tenho, bem mais assim, para a questão de marketing, é o seguinte. Vocês já fizeram testes, você falou que faz bastante testes, vocês já fizeram testes não orientados ao comportamento do usuário, mas sim em canais com conteúdo que tenha relacionamento com a marca, por exemplo? Você citou algumas parcerias, né? Mas, por exemplo, você falou ali sobre alguns hotéis, algumas coisas assim. Vocês têm esses testes, têm esses resultados? Ao invés de, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Eu fiz uma consulta de uma viagem que eu faria, tentei comprar uma passagem para João Pessoa. Ok. Todo site que eu entrava ficava tentando me vender. Eu já não ia fazer mais a viagem. Estava todo mundo tentando me vender uma passagem para João Pessoa, para onde eu não iria. Por remarketing. Exatamente. Por questões de comportamento, porque eu fiz essa consulta. Vocês tentaram algo? Eu acho que eu já entendi mais ou menos. A gente... Vamos ver se é isso que eu entendi, que aí vai adiantando. A gente tenta fazer muito isso através da equipe de parcerias. Então, a gente pega outros pontos de contato que tenham base de clientes que a gente acha que tem a ver com a gente, e aí a gente normalmente faz trocas. Então, vou dar um exemplo. Dog Hero é um site onde você acha pessoas para deixar o seu pet hospedado. Então, eles fizeram um disparo para a base deles, porque são pessoas que viajam e deixam o pet com alguém lá. E a gente fez para a nossa também, falando assim, você vai viajar, não tem onde deixar o seu pet? Está aqui uma forma de você conseguir. Então, a gente acaba trabalhando muito mais nesse sentido, porque, como você falou especificamente, a gente acaba atuando com remarketing mesmo. Que aí pega a internet inteira mesmo, independente de onde você estiver, a gente tenta te achar. Só que a gente também entende um pouco ali qual é o ciclo para não ficar te mostrando eternamente no momento que você já desistiu da viagem. Não sei se ajudei. Mais uma só. Oi, parabéns. Oi, obrigada. Qual foi o tipo de recrutamento que vocês fizeram? Se vocês tiveram alguma empresa de recrutamento ou foi uma performance de vocês mesmo? Você diz para o time? Isso, o time de marketing. Tá. Foi interno. A gente tem uma equipe hoje de gestão que agora está formada, mas muito da equipe veio quando não tinha uma pessoa recrutando. Eu vim pelo Max, assim, o Max me recrutou, a gente tinha um contato em comum, que era um investidor e que me trouxe. Mas a maior parte do time hoje é muito indicação. Eles mesmos já conhecem outras pessoas. A gente fica em Belo Horizonte, então Belo Horizonte todo mundo se conhece também. Então, assim, vem muita gente por indicação, mas a gente está cada vez mais no marketing agora, via nosso time interno, não via Headhunter, etc., contratando pessoas de outros lugares. Então, o gerente de parceria está ali, o Matheus veio de São Paulo, o gerente CRM agora a gente está contratando de São Paulo, na Max Milhas a gente tem gente de todos os lugares, assim, porque o pool de talento também acaba ficando limitado. E como tem muita startup lá em São Pedro Valley, e existe um acordo entre elas de que você não vai e pega alguém que está trabalhando na outra, que é a sua amiga, a gente não pode ir atrás de pessoas que estão em startups que são amigas nossas. E aí a gente tem expandido a atuação. Então, assim, as vagas estão sempre lá no nosso LinkedIn, no nosso site, até se alguém aqui não é fundador, etc., tiver interesse, a gente vai abrir mais vaga para o marketing aí em breve, para produto, para todas as áreas. Sempre tem muita vaga. E é nosso time interno que faz. Tayana Degmont, senhoras e senhores. Tayana, muito obrigado.